disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, autoridade dada lá em Isaías. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. 7. E levantando-se, foi para a sua casa. E 8. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Irmão, curva sua cabeça. Pai, aqui está a sua palavra, Pai. Que diminua eu e o Senhor cresça. Pai, fala com os irmãos da igreja, Pai. Fala com as pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus. Porque somos pequenos, Pai. A tua glória, Senhor, ela é infinita. O teu amor, Pai, resplandece todas as manhãs. Nós sabemos, Pai, o quanto o Senhor nos ama e que nós dependemos de Ti todas as manhãs, porque as Suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Traz para nós, Pai, o renovo, o aconchego, Pai, do Teu amor, da Tua palavra, Pai, da Tua presença em nossos corações, na igreja, Pai. Derrama o bálsamo em nossas cabeças, unge-nos, Pai, para que possamos, Pai, terminar esta caminhada e que nos apresentemos repreensíveis diante do Senhor. Irrepreensíveis, aliás, irrepreensíveis diante do Senhor. Amém? Eu agradeço pelo convite do pastor. Agradeço pelo convite da pastora. Obrigado pela confiança, né? Eu agradeço a Deus pela presença de cada irmão, pela presença da minha esposa aqui também, a Maria Aparecida. Ela é psicóloga e ela atua ali em Montemor, e Deus tem usado bastante, grandemente ela lá em Montemor, né? Trazendo a vida de pessoas, tudo aquilo que Deus precisa transformar e mudar, né? A gente conversa bastante e eu sempre digo a ela assim: amor, antes de você sentar na sua cadeira, convida Jesus na cadeira da clínica. E Deus tem feito grandes obras lá, irmãos. Deus tem feito grandes obras, em nome de Jesus. Deus tem mudado a vida de pessoas lá, e às vezes a gente não consegue nem compreender, porque os casos são tamanhos, e Deus transforma, Deus entra no coração, e onde não há solução, o nome de Jesus assim vem, traz o bálsamo, as pessoas ligam, agradecem tremendamente. Eu digo para ela: é Deus, não é outra coisa, não é ninguém, não é remédio, não é uma opinião, não é o desabafo de alguém, como diz a pastora Thalita, é Deus purinho no negócio. Amém? Mateus 9:1. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. Irmãos, Deus tem algo novo para você. Saia da terra firme e entra no barco. Deixe algumas pessoas, pois elas não poderão te acompanhar no próximo nível. Irmãos, isso acontece comigo, acontece com o irmão, acontece com os irmãos, com você. Acontece, irmãos. Chega um momento na vida que Deus tira você da onde você está para te levar para outro nível.
Irmãos, e tem pessoas que não vão continuar com você. Ah, mas Deus, eu gosto tanto dessa pessoa. Não, Deus, mas esse amigo aqui, esse tem que vir comigo. Não, mas a minha irmã de sangue, que nasceu da barriga da minha mãe, ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E se Deus falar não para você? E se Deus disser não? A caminhada que eu tenho para você é só. A caminhada que você vai fazer, as pessoas que estão com você hoje não vão poder caminhar contigo. E você fica sem entender. E Deus fala na palavra dele. Deus fala. Nós temos que entender o chamado, nós temos que entender por que Deus, às vezes, separa a gente de lugares, às vezes separa a gente de coisas, pessoas, ambientes, trabalho. Às vezes você quer entrar numa empresa e você ora, jejua, faz voto e você não entra. Deus não tem aquilo para você, irmão. Deus não tem aquilo para você. Eu coloquei isso no meu coração. Eu era jovem, eu tinha 18 anos e eu queria trabalhar numa empresa boa, ótima. E eu estudava, eu participava de processo seletivo, amigos iam comigo, eles ficavam e eu seguia. Durante um tempo aquilo me entristecia, mas depois eu entendia. Eu tenho um pastor meu na minha igreja lá, que eu amo muito ele, em Cristo Jesus. E ele é um rapaz assim que Deus usa de uma maneira que tem o fogo do Senhor está com aquele menino, o pastor Edivan. E ele deu um testemunho uma vez dizendo assim: eu queria muito entrar na Tetra Pak, queria muito. E ele ficou um tempo tentando os processos seletivos lá, e o que aconteceu, irmão? Ele entrou. E aí vou fazer carreira, tudo. Ele ficou 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Aí mandaram embora. Hoje, aí depois passou um tempo, ele foi trabalhar e ele não entendeu na época. Na época ele não entendeu, ele ficou meio assim e continuou a fé firme. Ele entrou, hoje ele trabalha, acredito que trabalha por conta, mas ele trabalhou também ali na MS, mas ele deu um testemunho, e eu vendo esse testemunho dele eu entendi, irmãos. Tem lugar que não é para você. Tem lugar, irmão, que você insiste em querer ficar, você pensa, você volta no passado, você fica pensando no passado, mas esse lugar, irmãos, você pode até visitar em pensamento, mas o passado é para você entender que você tem que olhar para frente e caminhar. Aleluia. Traz as experiências, traz aquilo que você aprendeu. Tudo é lição para a vida, irmãos. Tudo é lição. Nada acontece nada escapa da vontade de Deus, nada escapa da escola do Senhor. Amém? Olha o que aconteceu com Cristo. Deus o levou para o deserto ali, 40 dias e 40 noites. O deserto é uma escola, irmãos. A gente tem que entender isso aí. Você tem que usar o calor do deserto, do sol, para aprender alguma coisa. Você não pode sair de lá e não ter aprendido nada. Senão, o que acontece? Você volta. Amém? Aleluias. Aleluias, glória a Deus. 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações?
haverá ventos contrários, tudo aquilo que vai querer te impedir, pessoas vão querer te desanimar. Continue para frente. Deus multiplicará seus pequenos esforços. Deus conhece nosso coração. Olha aí. Olha o que ele disse aqui. Por que pensais mal em vossos corações? Né? As pessoas ali que arrazoavam pelos sinais e prodígios e cura que ele fazia. Deus conhece o nosso coração e tudo que passa pela nossa cabeça, irmãos. Tudo. A gente precisa entregar nosso dia, pedir a Deus misericórdia, porque por vezes o inimigo bate em nossas mentes, traz pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, como a minha esposa fala, pensamentos intrusivos. Às vezes a gente pensa, eu sou aqui da igreja, eu sou o menor dos servos, sou o menor. E às vezes eu me pego, eu me policio bastante, mas às vezes minha esposa fala assim, olha, eu falo com ela, e ela diz, pensamento intrusivo. Aí eu oro e repreendo. Porque da mesma maneira que Deus nos traz a luz, que mostra Cristo pra gente, o inimigo está ali na tua mente. Não, não é. Não vai ser. A cura não vai vir. O emprego não vai vir. Sabe aquele dinheiro que você precisa ganhar, aquele trabalho? Não vai dar certo. E toda hora você tem que lutar com a mente, porque a mente mente para nós. Nós sabemos disso. A mente mente. Então é uma luta contra a carne. O Espírito luta contra a carne. Nós precisamos entender isso, irmãos. Ora, a maioria, se não todas as vezes que você está lutando na sua vida para alcançar algo, geralmente não é quando você está muito bem, não é quando você está forte, não é naquele melhor dia que você veio do louvor da igreja, que aquilo te trouxe um ânimo, um avivamento, a palavra. Ora, a palavra diz que quando a gente está fraco é porque a gente está forte. A palavra diz que Deus, Ele se alegra na nossa fraqueza, porque aí Ele se demonstra ser forte. Nós sabemos disso. Então, irmãos, não é quando você está bem, mas Ele diz, continue marchando, e você vai marchando, e você vai marchando. Mas está doendo, vai marchando. Mas o tiro pegou em mim, Senhor, está sangrando, vai marchando. A irmã me xingou, eu vou sair da igreja, vai marchando. Mas aquele irmão está falando mal, aquele irmão quer brigar comigo, aquele irmão está dizendo que eu devo um dinheiro. Vai marchando, irmão, vai marchando. É tempos difíceis, vai marchando. Deus pede para a gente levantar e marchar. E eu tenho aprendido isso. Sentar e chorar não vai adiantar. Sentar e chorar não vai adiantar, né? Pedro no barco, quando ele viu Cristo, o coração dele ardeu. A gente já cansou de ver essa pregação de várias maneiras. Mas Pedro afundou. Mas, irmãos, qualquer um de nós ali ia afundar. Era o mestre andando nas águas e nós saindo do barco e pisando na água, né? Um tempo atrás minha esposa falou assim, Sérgio, põe o pé, que Deus põe o chão. Não é Deus colocando o chão para você pôr o pé, irmão. Não é. Não acredite nisso. Em tudo na vida Ele vai dizer para você, põe o pé. E você não está vendo nada, você não vai ver nada. E Ele diz, ponha o pé, que eu coloco o chão. Irmãos, isso é fé. Você não vai ver o chão,
Esquece. Você não vai ver o seu irmão. Ele está esperando ter fé da sua parte. Você crê em mim, né? Águas vivas jorrarão do teu peito, daquilo que você quer realizar, daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer cantar, daquilo que você quer pregar, daquilo que você quer tocar. Águas vivas jorrarão de dentro de ti. Mas você precisa crer, você precisa ter fé. Vai que dá certo, mas eu não estou vendo. O gigante é muito grande. Vai. Amém? Davi, as pessoas falam assim: mas Davi, ele treinou com o urso, ele treinou com o leão, ele treinou com o lobo, ele saiu na mão com todo mundo, né? Na unha, praticamente na unha. Deus levantou aquele rapaz jovem no meio de um exército com vários soldados totalmente treinados, com armadura, com meses ou anos de esgrima, de espada. Aí Deus levanta o menino, ele atravessa o exército, vai lá na frente e fala: quem é você, incircunciso, que levanta todos os dias e fala mal do Deus vivo, Deus de Israel? Deus vai me dar a tua cabeça na minha mão. Irmãos, isso é amor. Davi agiu em amor, sabe? Não era coragem humana. Quando alguém chega, irmãos, nós temos que entender uma coisa: eu não negocio a minha fé. Quando alguém chega e fala algo para mim assim: porque eu não vou mais buscar Deus, porque o parente meu está lá doente, não cura, toma remédio, faz químio, não cura. Eu falo assim: fulano, vamos fazer o seguinte, fala mal de mim, mas do meu Deus não fala mal não. Não fala mal do meu Deus, aleluia. Você pode estar mal, você pode estar com uma enfermidade, pode estar te faltando dinheiro, mas se alguém chegar para você e disser assim: abandona teu Deus e morre, no coração, quem é de Cristo vai arder. Fala: Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe o que ele fala. O Criador dos céus e da terra, essa pessoa não sabe o que fala. Davi lançou com a funda aquela pedra, num ato de ação, de guerra, mas ele estava movido pelo amor, agraciado e protegido pelo Espírito Santo. Quem derrubou aquele gigante foi Deus, irmãos. Porque Deus viu o coração de Davi, o amor que ele tinha por Deus, que quando ele entra na cidade dançando, as pessoas que invejosas, as pessoas que queriam mal Davi, fizeram um tipo de piada com ele. Ele só queria entrar na cidade e dançar com a harpa dele, se alegrando em Cristo, sabe? Cristo, Deus, todo mundo sabe, a mesma pessoa. Vocês entendem isso? Muitas pessoas não entendiam Davi. Era amor, irmãos. Amor pelo Deus vivo. A gente tem que ter isso no coração. Você vai para a batalha, vai sem dinheiro. Vai para a batalha, vai meio doente. Eu vim para cá hoje com dor de barriga e dor de cabeça, pedindo a Deus aí, misericórdia. Então, vai para o trabalho de manhã, nesse inverno, em nome de Jesus. Vai pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Porque a gente tem que levantar de manhã. Você fez isso, você respirou, fala: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, porque o Senhor me deixou levantar. A nossa vida é deles, irmãos. A nossa vida é dele. É dele. A gente
pode parar de respirar essa noite. Eu quero entrar nas portas do céu me alegrando, demonstrando o meu amor por Ele. Então a gente tem que acordar de manhã e agradecer o sol, o vento no rosto, agradecer o café da manhã que nos dá. As pessoas hoje estão vivendo em buscar dinheiro, buscar riqueza. Tudo bem ter as coisas. Isso não é pecado. Mas você levantar, ir para a janela do teu quarto e ver as árvores balançando, os passarinhos cantando. Onde eu moro lá deve ter vários ninhos de bem-te-vi. Você aprecia a criação do divino. Ah, pastor, mas se eu não ver um anjo, eu não acredito. Se eu não ver um anjo, não... Irmãos, a criação de Deus está nas borboletas, está nos pássaros, está nas árvores. A beleza e a criação de Deus está no olho do irmão. Olha para o olho dele. Você já viu um olho de uma pessoa? Eu vou ler algo aqui para vocês. Mateus 6:27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado ou uma vírgula em vossas vidas? Irmãos, os homens podem fazer experiências, podem querer clonar, fazer bombas para matar, mas ninguém vai fazer o que o Altíssimo faz. Ninguém consegue acrescentar uma vírgula na sua própria vida. Ninguém consegue, irmão. A gente tem que adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus vivo, esse Deus forte, que um dia deixou a glória dele, ele se despiu da glória dele e nasceu de um ventre de uma mulher e habitou entre os homens. Quando Cristo fala: vou derrubar este templo, em 3 dias eu vou construir, eu vou habitar, e depois ele diz: eu vou habitar em templos não feitos por mãos de homens. Irmãos, às vezes a gente fica achando que a gente não é nada, que a gente só carrega conta, boleto para pagar, doença, desejos, pecados, e o Deus da criação, o Deus maravilhoso, resolveu criar um templo só para Ele, não feito por mãos de homens. Esse que nem eu e nem você, irmão, nem você, pastor, consegue acrescentar uma vírgula. E Deus está dizendo assim: quando vocês orarem, entrar nos lugares para orar, quando você entrar no hospital para orar por alguém, você que não consegue acrescentar uma vírgula na vida, você coloca a mão nessa pessoa e ora. E é em nome de Jesus que vai ser curado, irmãos. Não é de outra forma. Não é. Você entra no hospital, você vê as pessoas na aplicação, no soro. Uma vez eu entrei no hospital de Montemor e eu estava mal. Eu estava com cólica renal. A primeira vez que eu tive cólica renal. Não tinha tido na minha vida. Era madrugada, minha esposa, eu acordei e comecei a morrer de dor, e a esposa falou para mim assim: não, vamos agora. E aí ela pegou o carro e nós chegamos no pronto-socorro. A menina fez a ficha bem rápido, e eu morrendo de dor, já abriram a porta, eu entrei, me levaram para o soro. E aí na medicação já colocaram o soro em mim, e eu sentei, tinha umas pessoas lá. Eu acho que era 2 da manhã, se eu não me engano. Era 2 da manhã. Eu tinha uma prova de concurso às
9, se eu não me engano. E ali, 20 minutos no soro, Deus me tomou. E eu comecei a louvar a Deus. A presença do Espírito Santo tomou aquele ambiente. A pessoa que estava, tinha um menino também, tinha uma senhora. E aí eu orei para um, orei pelo outro. E Deus, eu vou dizer, irmão, eu não sei se Deus curou as pessoas ali, mas eu creio em algo, que o amor do Senhor estava ali, e que de um entendimento de tempo ruim naquele momento, de dor, e eles se alegraram. Eu vi sorrisos ali, e eu entendi que Deus moveu ali. Vocês entendem? Eu entendi que Deus estava naquele ambiente. Eu entendi que Deus usa a gente do jeito que a gente é, do jeito que Ele quer. Então, por vezes, Ele não vai te usar na hora que você está bem, irmãos. Não vai usar. Ele vai te usar na hora que Ele quer. Fala, é agora, meu servo. Ah, mas agora eu não posso, Senhor. Agora não dá. Ele fala, dá sim, dá sim. Esse templo eu fiz para eu usar. Esse templo é meu. Esse templo com esses olhos lindos que vocês têm. Esses olhos lindos. Esses olhos maravilhosos que conseguem ver as coisas. Porque, irmãos, aqui vem um dado. A nossa visão, ela enxerga de ponta cabeça. Aí tem algo dentro do olho que vira a imagem para nós. Existe algo também no olho que vê as cores. Esses dias eu vi um vídeo de uns bombeiros. Eles estavam no ponto deles lá, né? Na central dos bombeiros. E tinha uns 10 assim. E eles estavam fazendo uma comemoração que eles haviam comprado um óculos para um dos bombeiros, que um dos bombeiros era daltônico. O daltônico só vê duas cores, ou ele não vê duas cores, o azul e o vermelho. Então, muita coisa é cinza para ele. E quando colocaram o óculos no olho dele, ele começou a chorar, ele ajoelhou. Ele falou, que lindo esse caminhão de bombeiro, ele é vermelho. Agora eu sei porque que as crianças ficam na rua gritando. O bombeiro chorou, irmãos, porque o carro de bombeiro era vermelho. Vocês entendem isso? Obrigado, Deus, pelos nossos olhos. Obrigado, Deus, porque a gente consegue ouvir. Obrigado, Deus, porque a gente consegue falar, comer. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que sem Jesus nessa vida a gente não é nada. Sem Jesus nessa vida a gente não é nada. Está tendo Copa agora. Quantos jogadores convertidos, quando fazem o gol, quando chutam a bola e vai lá no gol do adversário e a bola entra, ele vai lá no canto da grama, ele ajoelha. Teve um que fez esse gesto aqui, ó. Ele tirou a coroa e colocou no chão. Um jogador de futebol. As pessoas que a gente outrora achava que o coração poderia ser endurecido, que jamais se converteria à palavra, estão na televisão, do outro lado do mundo ali, nos Estados Unidos, se ajoelhando nos gramados e proclamando que Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? A gente tem que dar graças a Deus, porque corações estão sendo convertidos no mundo inteiro. O Espírito Santo está tocando o povo no meio da Palestina. Eu tenho visto relatos de árabes descendentes de Ismael, do povo
árabe, inimigos de Israel, nós sabemos disso, mas que o Espírito Santo, o próprio Jesus, está aparecendo para eles. Eles estão entregando a vida deles, eles começam a falar em línguas, e naquela região, irmãos, quando você abre a boca e fala que Jesus é o Senhor, a vida é ceifada. Mas eu creio que essas pessoas descobriram esse amor que Davi tinha no coração, que o próprio Cristo trazia. Cristo é a palavra, irmãos. Aquilo que era dito em Isaías 700 anos antes. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Eu não tenho dúvida. Se você está com alguma coisa no coração, se você está com uma peleja, se você está com algum desejo, pede a Deus. Pede a Deus, irmãos. Você não vai conseguir com um patrão, com um amigo, com um colega, com um pai, com mãe, com irmão. São sua família, sim, são. Mas se você não colocar o joelho no chão e falar: Jesus, até aqui eu consegui vir, daqui para frente eu não consigo. Eu não consigo. Entrega o teu coração, entrega a tua caminhada para o Senhor, entrega os teus desejos ao Pai. Ele sabe o que cada um de nós precisa. Irmãos, não era isso que eu ia pregar. Enfim, tinha colocado muita coisa aqui, mas quando a gente sobe aqui, quem usa e quem fala é o Espírito Santo, tá? Eu agradeço o convite da pastora, do pastor, né? E eu encerro a palavra. Vamos orar então, irmãos? Põe-se de pé. Amém. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por cada vida aqui neste local, Pai, nesta casa, Pai, nesse lugar humilde, Senhor. E eu sei o quanto é importante, Pai, porque eu vi maravilhas, Pai, em igrejas de chão batido, Pai. E eu sei que Deus, que o Senhor, Pai, age, fala, Pai, que o Senhor promove na vida de cada um, Pai, que o Senhor liberta, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um aqui, Pai, traz um renovo, derrama o bálsamo sobre a cabeça deles, Pai. Traz, Pai, no seio da família. Eles estão aqui representando cada família, Pai. Os filhos, os primos, os tios, os avós, qualquer enfermo da família, Pai. Traz renovo, mostra para eles o quão grande é o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Mostra nessa semana mesmo, Pai, durante a caminhada deles, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, em casa, fazendo o trabalho de casa, nos afazeres, na clínica, Pai, na onde eles estiverem, Pai. Mostra para eles, ó Pai, quão grande é o Senhor, quão poderoso é, quão tremendo, Pai, quão maravilhoso é, Pai. Ninguém aqui, Pai, tinha condição de fazer o sacrifício que Cristo fez, que foi subir a caminhada da via dolorosa, Pai, ser pregado naquela cruz. Nenhum de nós tinha condição, Pai. Todo o sangue foi derramado por Ele e para Ele, Pai, são todas as coisas, Pai. Cada gota daquele sangue derramado naquela cruz, no Gólgota, naquele dia, há 2000 anos atrás, Pai, foi por cada um de nós aqui, Pai, nessa terra, Pai. Então eu agradeço desde já, Pai, pela vida do pastor, da pastora, pela vida dos irmãos, Pai, por este momento maravilhoso que nós tivemos aqui, Pai, para celebrar a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que onde 2 ou mais estiver, ali eu estarei. E eu creio, Pai, que o Senhor já agiu e que já sabe a petição de cada um, Pai, para as próximas semanas e os próximos dias, Pai. Que seja uma semana abençoada para cada um, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém.
se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.